Gostaria de apresentar para vocês o lançamento, terceira edição do livro de Emunatecha Befi. Baruch Hashem Ishtabach Shemo, certo? O assunto de Emuná e Bitachon, de fé em Akadosh Baruch Hu. Behemet, nós colocamos aqui conceitos que transformam a vida. Quando uma pessoa ela observa, ela usa a Emuná em Hashem, a vida dele se transforma. Então, Baruch Hashem já é a terceira edição do volume 1, sim. E quem quiser ele, Bezrat Hashem, pode adquirir ele. Agora, informações sobre o livro, pode entrar em contato no WhatsApp 11 3667 4989. Outra vez, 11 3667 4989. E se a pessoa me dizer que ela quer o livro porque assistiu o shiur da Hidabrut nosso, vai ter desconto. Então vale a pena entrar e dizer, olha, pela Hidabrut eu quero desconto, Bezrat Hashem. Boa noite, senhores. Shiur hoje número 24. Então vamos dar sequência. Nós falamos no shiur passado, sim, como Baruch Hashem nós temos força de transformar Etratzon, uma hora desejada por Hashem, conforme os atos. Agora vou trazer aqui, Kal Kadosh, uma coisa muito, muito bonita, talvez vocês já ouviram, mas é impressionante. Vocês estão lembrados que muitas vezes nós falamos de Haná. Haná, seu marido Elcaná. Haná, ela, mãe de Shmuel Hanavi, do profeta Shmuel. No começo ela não engravidava, ficou 19 anos e meio, só depois ela engravidou. E realmente, a Gemara em Berachot, Lamed Aleph Amud Aleph, traz que muitas leis da Tefilá que nós hoje cumprimos se aprenderam de Haná. Interessantíssimo. Okay? Como, por exemplo, precisa ter Kavaná de Haná. Outra, falar, mexer os lábios, pronunciar, não só ler na Tefilá, sim precisar mexer de Haná. Ou, por exemplo, na hora da Amidá, do Shemonah Esrei, levantar a voz, não, tem que ser de uma voz baixinha. Shikor, bêbado, não pode rezar. Sentar dentro dos 4 amot de quem está rezando. E aí pela frente. Eu gostaria de falar para vocês aqui atrás do livro Hila um ponto bomba sobre Haná, esposa de Elcaná. Fala lá o Shmuel, Navi Shmuel, contando Aleph, Shmuel Aleph, Perek Aleph Yud. Vehi Marat Nefesh, ela se encontrava numa situação muito amarga. Vatitpalel al Hashem ubachot tivke. O Navi aqui diz uma linguagem interessante. Vatitpalel al Hashem. Ela rezou al Hashem. O que significa rezou sobre ou por Hashem? O que é isso? O que significa rezar por Hashem, sobre Hashem? Então a Gemara, Lamed Aleph Amud Bet, quando traz esse pasuk, explica Berachot. Melamed Shetihad Devarim Kelape Mala. Ela lançou, jogou o seu sofrimento para Hashem. O que significa isso? Quem está sofrendo aqui, Rabotai? Haná. Nós vamos ver hoje, Bezrat Hashem, alguns patentes impressionantes que essa tzadek Haná usou aqui. Vamos começar hoje com esse que eu estou lendo para vocês. O que significa Vatitpalel al Hashem? Fala Gemara que ela jogou o seu problema, que ela pemala para Hashem. O problema de Haná. Então, para nós entendermos isso aqui, um conceito novo, vou trazer aqui o Nefesh HaChaim Sha'arbet, que diz o seguinte: que Yehudi Sharui Betzar, quando um Yehudi se encontra numa situação sofrida, amarga, Hashem Sharui Ito Betzar Shelo, ele não está sozinho.
Hoje, quando eu estou preparando, hoje não, já estou preparando faz alguns dias, eu levei as crianças à escola. Eu não sou muito de ouvir música, não gosto, mas justo tinha uma música lá que a fonte é, acho que uma música em Yiddish, mas a música é a seguinte: Da beni shebechol matzav shehu Hashem iti. Saiba, meu filho, que seja a situação que eu me encontre, Boreolam está comigo. E realmente aqui fala o Nefesh HaChaim, que uma pessoa está sofrendo, Hashem sharito betzar shelo. Boreolam se encontra com você e sofrendo com você. Como fala David HaMelech, Tzadik Aleph, Imo anochi betzara. Eu estou junto no sofrimento com você. Continua o Nefesh HaChaim, sendo assim, Hadarga gevoa beyoter batefilai. Qual é o nível mais alto que existe? She'adam maniach et habaya peratit shelo batzat. Quando ele deixa seu sofrimento, seu abacaxi, seu problema de lado, ve'u mitpalel al Hashem. E ele reza pelo sofrimento de Hashem. Que no final é o meu sofrimento. Mas eu estou rezando porque eu não posso ver Boreolam com esse sofrimento. Me incomoda de ver alguém que eu amo como Boreolam sofrer. Eu não quero que você sofra, Hashem. Vou me explicar. Tem aqui uma história. Se vocês me permitam, uma história linda, linda, linda. Um Yehudi contou que uma noite ele sentou, ele foi a querer encontrar o Rav Steinman. Ele foi na casa dele, e tinha o que falar com o Rav Steinman, pediu um conselho para o Rav Steinman, Rav Shalom, e tinha fila. O Yashav Sham, e tinha outros Talmidei Chachamim esperando. Pitom, sala de espera, de repente apareceu um Yehudi, Shelo היה נראה שומר תורה ומצוות, que não, pela aparência, não cuidava aparentemente de Torah ou mitzvot, só que entrou imediatamente, pula a fila, nichnas miyad. E todo mundo se questionou, Kulam itpalu, que tzarich nizoto belitor? Como pode ser que ele entrou sem fila? Peraí, estamos aqui aguardando, imagina, você de repente não entra antes que você. Quando ele saiu, essa pessoa entrou e saiu, o neto do Rav Steinman percebeu que o pessoal estava se questionando, o que acontece aqui? Peraí, não está certo. Aí ele se explicou. זה היה רופא שהגיע לבדוק משהו אצל רבנו. Esse senhor que entrou, sim, era um médico que veio medir, veio examinar o Rav por uma necessidade que o Rav precisava. Por isso que ele entrou sem fila. Quando chegou a vez desse Yehudi falar com o Rav Steinman, ele chegou para o Rav Steinman e falou o seguinte: Chacham agora me esclareceu as palavras do Nefesh HaChaim que eu acabei de ler para vocês. Shetefilá al tzar Hashem mitkabelet miyad. Se nós lemos aqui que uma reza que você está rezando pelo sofrimento da Shekhinah de Hashem, que é um nível altíssimo, então ela aceita imediata. E ele se explica aqui esse Yehudi, que era um Talmid Chacham, que todos nós estávamos sentados aqui esperando. E ele entrou imediato. E qual a diferença dele conosco? Porque ele teve prioridade. Pashut, que nós precisamos do Chacham. Então, já que nós precisamos do Chacham, então, para que nós precisamos do Chacham? Pelos nossos interesses particulares, nossas necessidades particulares. Então, sobre isso, você tem fila. Mas o Rofé, o doutor, entrou pela necessidade de quem? Do Rav. Então aí é automático, é miyad, imediato. Fala esse Yehudi para o Rav, כך
Uma pessoa, quando ela pede suas necessidades físicas, materiais, até mesmo espirituais, é para ele e é estor. Não é sempre que a tefilá é tão rápida aceita. Mas se você reza pelo Tzar HaShekhinah, pelo sofrimento de Hashem, essa tefilá pula a fila, Kaviyachol, umitkabelet miyad. O Rav adorou essa explicação. O Rav Steinman riu. Mas, preste atenção na observação que o Rav Steinman falou aqui. Adam tzarich lizaer, a pessoa precisa tomar muito cuidado, shelo leramot et atzmo, não se auto-enganar a si próprio, sheu boche al tzar HaShekhinah, que ele chora pelo sofrimento de Hashem, u beemet boche al atzmo. E realmente, verdadeiramente, ele chora por quê? Por ele. Você quer enganar quem? Sendo assim, nós questionamos, vamos voltar. Nós falamos o quê? A Gemara perguntou e respondeu, Vatitpalel al Hashem, ubachot tivke, que Haná, ela rezou por Hashem, para Hashem, o que significa? Então, Haná sabia desse detalhe que o Nefesh HaChaim, nós aprendemos dela, o quê? Akadosh Baruch Hu Sharui Betzar Gadol, Boreolam não está sofrendo, Haná, 19 anos e meio, não teve filhos. Ela estava sofrendo, está chorando, certo? Então ela entende que Boreolam também está com sofrimento. Betzar Gadol Akash Haná Ela Yeladim. O que conseguiu Haná? Ela estava rezando sobre o sofrimento de quem? Não dela, de quem? De Hashem. היא אינה מתפללת הצער של עצמה, אלא הצער שיש לקדוש ברוך הוא מהצער שלה, כביכול אין לו ילדים. Estão ouvindo o que está escrito aqui? Tefilá kazô bokad rekim. Automaticamente essa tefilá dela pula a fila e aceita. E miad, e lenta mina shamayim, yada Shmuel, sheshakul kedem Moshe ve'Aaron. Vocês estão vendo aqui que está escrito aqui? Uma bomba. E agora vamos ver que talvez nós vamos aprender outras coisas aqui, vadai, que não é nada fácil. Não é nada fácil. Você está chorando, você está sofrendo, e você lembra, você estuda que o Tzar HaShekhinah também está assim, e você consegue separar o teu problema particular e rezar pelo Tzar HaShekhinah? Quem? Ele pode sair dessa situação. Haipalem Hashem davar, tá bom, mas você precisa rezar. Eu falei Shabbat, que nós vimos na Perashá, certo? Que Hashem falou para Abraham Avinu, quando falou que Sará, né, vai ter Yitzhak. Esse pasuk, se uma pessoa vive esse pasuk, tem alguma coisa impossível perante Hashem? A vida dele é outra. Por isso que precisa estudar Muratechá Befi. A vida dela é outra. Eu falo isso para mim, não para vocês. Mas vamos aqui. Te acordei? Desculpa. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Rabotai, vai dar que nada fácil. Eu vou trazer aqui umas coisas que tudo isso ajudou a fazer com que Haná consiga separar o problema particular e rezar do Tzar da Shekhinah, o sofrimento de Hashem. Como eu aprendo preparando esse shiurim, Rabotai, como eu aprendo, vocês não têm noção, o Hesed vocês fazem para mim. Bom, 19 anos e meio sem filhos, ela ia sempre, não rezava em qualquer lugar em casa, ela, vadai que rezava em casa, mas ela aproveitava Shalosh Regalim, as 3 festas, quando ela ia para o Mishkan Shiloh, não tinha ainda o templo, Bet HaMikdash. Então ela ia para o Mishkan Shiloh e rezava lá. E rezava, chorava. Só que teve, último ano, de repente teve uma mudança, que aparentemente sim, certeza mudou. Foi aceita a tefilá dela. Engravidou por Shmuel. Mas qual foi a diferença?
será que causou? A gente viu, acabou de ver que ela rezou pelo Tsar da Shekhinah, mas o que causou? O que levou isso a ela? Muitas coisas, nós vamos falar hoje duas. Talvez já falamos algumas, vamos falar hoje duas. Rabotai, o marido, está escrito lá no começo de Shmuel, chamado Elkanah, também era um tzadik. Chegou para ela e falou, vocês já estão lembrados aqui, uma frase que também tem que viver com ela e tem que interiorar isso no sangue, toda vez, sempre. Que é isso? Chegou Elkanah para ela e falou, eu estou entendendo que você está chorando, e está chorando muito. Falou para ela o seguinte, Amalá anochi tov lach me'asara banim. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Tov lach, eu sou bom para você, me'asara banim, do que 10 filhos. Falou marido, eu sou melhor para você do que 10 filhos. O que ele quis dizer com isso para ela? Quer dizer, para de chorar, para de fazer tefilá, se contenta com o que você tem, chega, sameach bechelko, fica contente com o que você tem. E para. Eu sou mau, eu sou ruim, eu sou teu marido, sou melhor do que 10 filhos. Sobre isso, tem mefarshim, tem comentaristas. O Malbim, presta atenção que o Malbim fala. O Malbim diz o seguinte, ela sempre rezava, mas, querendo ou não querendo, ela se apoiava sobre o seu marido, que era um tzadik. Quer dizer, eu sou esposa de um grande tzadik. E eu me apoio que ele também reza. Mas a partir do momento que ele chega e me fala, eu sou melhor para você do que 10 filhos, o que eu vou interpretar disso? Acabou! Pá, tchau! Certo? Fala o Malbim, Arkaed Bala Itiaesh Mimena. Desistiu! Como vocês falam? Gewalt! Acabou! Assim fala o Malbim. Ve'amala shu tov la me'asara banim. Então agora, ela le Mishael, ela, alavinu shebashamayim. Eu não tenho bemet agora em quem me apoiar. Acabou. Nem médico, nem fulano, nem ciclano, nada. Eu só tenho quem? Boreolam. Então essa tefilá foi 100% Leshem Shamayim. Isso Malbim. Agora presta atenção Hatam Sofer. Drashot Hatam Sofer de Rosh Gimel traz uma coisa niflá. Bemeshech Kol HaShanim, nós sabemos a história conhecida que Haná tinha uma irmã. Como ela chamava? Penina. Tzadeket também. E ela cutucava muito Haná. Chachamim me explicaram que mesmo assim, da forma que ela fez, não se faz. Mas era tzadeket. Certo? Como ela cutucava? Ela estimulava Haná a rezar. Porque ela dizia, meus filhos estão vindo, eu tenho que dar de comer, e você, tipo... Ela falava muito dos filhos dela para despertar o quê? Haná. Então fala aqui o Hatam Sofer o seguinte. Já como Penina cutucava Machisa et Haná, como era a tefilá de Haná? Amargura, amarga. Lama ze koreli. Que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso acontece comigo? Lama eli eladim. Por que eu não tenho filhos? Justo eu? Fala o Hatam Sofer. Olha essa frase que usa o Hatam Sofer. Por favor. Ve'adam shemitpalel mitoch merirut. Uma pessoa que reza com amargura em nonoshá. O que é nonoshá? Não é atendido, não é respondido, não é salvo. Não é nonoshá. Bono shelolam. Uma pessoa que reza amarga e nonoshá. Que agora? Acabou.
Ribono Shalom, estamos falando para Lev Nishbar, quebra teu coração, certo? A gente já falou, chora, a gente já falou, chora, lágrimas, 6, 8 shiurim falamos disso. Você agora chega para mim e fala, você acabou comigo. Uma pessoa que reza amargamente não é salvo? Presta atenção. Passou 19 anos e meio. Elcaná, como era um tzadik, observou essa situação que ela rezava, essa situação que ela rezava de uma forma amarga. Então chegou para ela e falou o seguinte: Anochi tov lach me'asara banim. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. E agora eu peço a atenção de vocês, que eu já falei acho que mais de 100 vezes esse pirush, esse comentário. Eu vi ele do Rabbi Biderman também, tem que interiorar isso aqui, nas veias. Ele traz em nome, se eu não me engano, ou dos Fatemet ou de Hudesharim. Anochi tov lach me'asara banim. Que linguagem é essa Anochi? Que é Anochi? Eu? Onde vocês ouviram essa palavra Anochi? Nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento, Anochi. Anochi Hashem, que eu te tirei do Egito. Não é verdade? Falou Elcaná, Anochi. Tov lach. Elcaná estava dizendo, não sou eu. Anochi Hashem. Tov lach. O que é Tov lach? É bom para você. Explica o Chachamim. É tov lach, é bom para você. O que você perguntou? Por que eu e não outro? Porque tudo está medido exatamente, especificamente, exatamente para você. E se vem de Hashem, é tov. Tudo que Hashem manda é ótimo, é o melhor possível. A situação atual da pessoa, agora, que ele se encontra, seja qual for, é a melhor possível e tov. Ideal e tov. Anochi tov lach, para você. E esse tov é só para você, não para o outro. E se para o outro você tivesse com o outro, não vai ser tov. Então, Anochi tov lach me'asara banim. Assim, Elcaná falou para Haná. Haná, ouvindo isso, opa, ela começou a observar diferente. Não como eu tinha explicado, Lama Zekori, Lama Eladim. Ele adoçou essa amargura que Haná tinha no coração. Agora ele me adoçou. Já falei um shiur, faz algum tempinho eu falei, ela soube, adoçou, mas ela não precisa parar de rezar, continua rezando, mas agora ela vai rezar de uma forma doce. Acabamos de falar, quem reza de uma forma amarga, Kadosh Baruch Hu não salva. Então agora ela vai começar a rezar de uma forma doce. Falou, Ribono Shel Olam, Natata efsharut leshanot devarim beemtzaut tefilá. Nós aprendemos, todos os shiurim de tefilá até agora, que a tefilá pode transformar tudo, certo? Devarim beemtzaut tefilá, ani rotzah leshanot et hametziut. Eu peço por tefilá que Hashem me ouça mudar a situação. Lo hayu la teanot. Agora, mas eu não tenho o quê? Argumentos. Por quê? Porque Anochi tov lach. Eu não tenho argumentos. Tá bem, tá ótimo. Não de uma forma falsa. Desculpa a expressão cínica. Não. Ela conseguiu se trabalhar. Então, só no tzadeket. Anochi tov lach, vekach zachta shenenatan tefilá. Fala o Hatam Sofer. Vocês estão me acompanhando o raciocínio aqui? É impressionante. Não falei que é fácil. Fala o Hatam Sofer. Adam tzarich leatzir shehu mamshich im HaKadosh Baruch Hu bechol matzav. A pessoa tem que prestar atenção que ele está com a Kadosh Baruch Hu em toda a situação. Dai benish bechol matzav shei HaKadosh Baruch Hu com você. הוא תמיד שמח במה שניתן לו, השמח בחלקו. Não é nada fácil. O cara te traz uma lista daqui até o Shamaim, certo? Com abacaxis, com problemas, com testes.
E aí vem aquela emuná, se Boreolam te mandou, ele também te deu força. Mas nós estamos estudando, certo? Não estou agora dizendo, né, bobagem. Não, não é bobagem. É difícil. São testes difíceis. Realmente dá vontade de chorar. Eu entendo tua tristeza. Mas aqui está dizendo, Kadosh Baruch Hu está com você. Veimzot umitpalel ki natan beyado koach leshanot. Reza porque o Boreolam te deu força de transformar através da tua reza. Rabotai. E aí vem o David HaMelech. Olha que bonito, como ele explica aqui o Pasuk de Teilim. Olhem que lindo. A gente lê esse Teilim, passa. Olha como ele explica aqui o Teilim. Fala David HaMelech, Teilim Lamed Gimel Gimel. Shiru lo shir chadash. Shiru lo shir chadash. Reza, canta, shir. Shiru lo shir chadash. Uma reza o quê? Nova, inovar. Certo? Uma canção boa. Retivu nagen. Ou seja, uma coisa boa. Nagen bitruá. Quer dizer, toca ou canta bitruá. Que bitruá? Teruá. O que é teruá? Yesh lashir Hashem shir chadash. Shelo nishma kaum me'olam. Ve'eze shiru bitruá. O que é truá? Onde vocês ouviram falar em truá? Em Rosh Hashanah, que toca o shofar. Você aprende do quê? O que é truá? O que simbolizava isso? Falem vocês. Choro de quem? Da mãe de Sisera Rasha. Então fala aqui David HaMelech, Shiru lo shir chadash, etivu nagem bitruá. Alguém canta chorando? Alguém canta o quê? Não chorando. Vocês já viram alguém cantar chorando? Canta o quê? Feliz. Então, fala aqui o Hatam Sofer, conforme nós estamos falando aqui, o quê? Sim, Shei Adam Bocher. É as aulas que nós estamos falando aqui. Lev Nishbar, coração quebrado. Lágrimas, teruá. Vegoneach belibo, umetiv nagem neginot shel simcha. Só que o coração tem que estar o quê? Alegre com a oportunidade de pedir para você estar baixo. É para chorar, é para ter coração quebrado, mas também tem que estar alegre. Impressionante. Kal Kadosh. Tem situações, nós estamos rezando, certo? Falamos aqui que nós temos força de transformar nossas tefilot numa hora desejada por Hashem, para nos ouvir, não é verdade? Tem uma lei de tefilá, eu não sei se já tocamos ela, mas ela é importante, acho que já falamos sobre ela, também se aprende o Orachaim HaKadosh traz também na Parashat Vaitchanan no começo, e também já em outros lugares, acho que já comentamos sobre isso, que uma pessoa quando reza, ela deve lefaret, ela deve especificar na sua reza o que ela precisa, o que ela pede e o que ela está rezando. Mesmo que ela entenda, eu estou falando com quem? Com Hashem, não é verdade? E Hashem sabe melhor do que eu. Tudo que eu preciso, todos os meus problemas. E mesmo assim, não é para fazer uma tefilá global, que engloba. Não, tem que ser o quê? Uma tefilá, uma reza detalhada. Obrigado. Tem que especificar. Explica aos mefarshim que isso também demonstra a intimidade que você tem com Avinu Shebashamayim. Com quem você não é tão próximo, não é chegado, então você não fala tão específico. Você fala o que você precisa de uma forma mais... Tá? Deu, não deu, achei minha azul. Mas se você demonstra aproximação e Avinu Shebashamayim, Shani Ben Shelcha, que eu sou teu filho, então quanto mais você especifica, você demonstra mais intimidade. Mas isso é um ponto. O que não pode acontecer é o que nós vamos agora falar sobre esse ponto.
Maran Rav Shach Zatzal, Rav Shach, Alav Shalom, ele contou que no final da vida do Hafetz Chaim Alav Shalom, ele tinha o costume de ficar ainda mais besticar. Ele ficava muito... Hafetz Chaim viveu um pouquinho mais de 90 anos, e na época ele faleceu em 1933, não era também, não todo mundo via essa idade, também era Yotzei Min HaKlal. Então ele teve vida longa, e no final também da vida dele, lá ele ficava mais em silêncio. E ele respondia Biktsara, ou Beremez. Ele respondia com uma palavra, ou com sinais, e pronto. Que nem fazia o Rav Chaim Bua, né? Uma vez chegou a filha do próprio Hafetz Chaim. E chegou perante o Hafetz Chaim sofrendo e falou para ele, Etzara, contou para ele o sofrimento que ela tinha e pediu para o pai, Hafetz Chaim, abençoar ela, que ela tenha salvação, Yeshua. Hafetz Chaim respondeu para ela, Titpaleli, reze. Quer dizer, mesmo para a filha, falou, reze. A filha respondeu, Itpalalti, vadai shitpalalti. Se eu estou vindo aqui para o Abba, eu já rezei, vadai que eu já rezei. Vadai que eu já rezei. Ava lo naneti. Mas eu entendo que eu não fui respondida. Chegou o Hafetz Chaim e falou, e como você rezou? O que você falou na tua tefilá, na tua reza? Aí ela falou assim, Bikashti, que o que? Eu pedi, Ribono shel olam, Hashem, Ana asekach vekach veivashah. Hashem, faz isso para o que? Me salvar. Assim respondeu a filha do Hafetz Chaim. Falou Hafetz Chaim, Zoe na tefilá. Isso não é reza, Zo netinat etzah. Isso é você o que? Dar um conselho. Kaviachol, você está dando um conselho a Hashem. E nós rezamos para Hashem. Nós nos damos conselhos para Hashem. Para ilustrar esse ponto, como é importantíssimo, conta o livro Siach Sarfei Kodesh. Traz em nome do Rav Bonim Bipishis Hazatzal, que ele tinha um companheiro tzadik chamado Rabbi Fischel Mistrikov Zatzal, que também um grande Raham, esse Rav Fischel, que recebia muitas pessoas e dava muitas berachot, mas um dia para o outro parou de receber o Kal e parou de abençoar as pessoas. O Rabbi Pishischa ouviu que ele parou e não entendeu. Como assim ele parou? Ele precisa continuar dando berachot. Aí o Rabbi Pishischa foi até ele. Foi esse Rav Fischel, foi até ele. E perguntou para ele, é verdade que você parou de abençoar as pessoas? Quando a gente vive berachá, não atende mais o público? O que aconteceu? Aí o Raham explicou para ele o seguinte. Falou, olha, faz um tempinho atrás, veio pedir berachá aqui um animarut, um pobre, não pobre, pior, Lorá. O Bachalefanai chorou perante mim, e eu chorei com ele. Não tem nem nada para dar para as crianças, coitado. Me despertou uma piedade sobre ele. E eu falei para ele, sabe o que? Vai ter agora a mega da virada, então compra, joga, e eu te abençoo que Bezrat Hashem você vai ganhar o sorteio da loteria. O Hassid, Ani, não tinha nem, caniré não era barato para comprar esse bilhete. Ele o que? Pegou o que? Emprestado. Caná, só que cortou, voltou para o Rav e falou que o que? Perdeu. Quando viu isso, o Rav Fischel falou, Ribono shel olam, falou para o Rav de Pisischa. Se não me ouvem a minha voz, que eu consiga trazer salvação, vadai que perante Hashem, através de Hashem,
Então, eu não יכול לקבל קהל לרמות את הבריות. Eu não tenho que parar de receber pessoas e abençoar, senão estou me sentindo que eu estou enganando as pessoas. Se eu não consigo trazer, através das minhas berachot, salvações, vou fechar a porta. Aí o Rabi Pishischa falou para ele o seguinte, eu ia falar Tawel Balak, ele falou isso. Vai falar assim. Falou o que para ele? Falou assim. Falou Rabi Pishischa, Chacham, me responde. יש שתי membros סותרות לכאורה. Tem duas frases que nós aprendemos no Talmud, e uma delas a gente entende, faz tefilá sobre ela, que aparentemente se contradizem. Qual? Mitzad echad, nós sabemos, de um lado, nós sabemos, Tzadik gozer HaKadosh Baruch Hu mekayem. Por um lado, nós sabemos que o Tzadik tem força de decretar, e Boreolam o que? Cumpre com o decreto do Tzadik. Mas por outro lado está escrito, o malach matase, o matifal, a gente fala isso. Quem vai dizer para Kadosh Baruch Hu, certo, o que fazer, certo, como agir? Então, peraí, como dá para cumprir? Uma coisa, Tzadik, gozer, decreta, e Hashem tem que obedecer. E outro lado, quem você vai dizer, aconselhar Hashem o que fazer? Se contradiz ou não? Assim fala o Rav de Pishischa. Ele diz, não, Behemet não tem contradição. Lama. Tzadik gozer HaKadosh Baruch Hu mekayem. Certo? Tzadik, ele decreta e Boreolam cumpre. Só que como ele decreta? אין זה מעניינו של הצדיק לומר לקדוש ברוך הוא מה יעשה ומה יפעל. Só que como ele decreta, ele não decreta dizendo a Hashem como ele tem que o quê? Agir. O Be'ezer derech yavia te Yeshua. Por onde Boreolam vai trazer a salvação? Hashem, o tzadik vai falar, Hashem, entra por aqui, sai daqui, faz... A tzadik mitpalel el Hashem. O tzadik ele reza para Hashem e Boreolam traz a salvação da forma que Hashem acha que é melhor. Alken, falou Rabi Pishischa, Yevarech, o Chacham continua, certo? Recebendo pessoas, abençoa esse ani, esse misken, que Boreolam traga a salvação, mas não através, como o Chacham falou, através de comprar, por exemplo, o bilhete da loteria. Veishlach Hashem Yeshuato, Boreolam vai mandar para esse ani. E acrescentou aqui uma coisa importantíssima ao Rav de Pishischa. Oi vavoi, coitado dos filhos, se realmente funcionaria que eles precisariam dar conselhos ao seu Criador. Então, nós falamos uma pessoa que tem que fazer tefilá, tem que lefaret, detalhar, mas detalhar o quê? O pedido, a minha necessidade, o problema, não como Hashem trazer o que? A salvação. Não faltam derachim, não faltam caminhos. Estão me entendendo isso aqui? Começar com outro ponto importante, de mais um passo, não muito menos importante, também importantíssimo. Nós, Baruch Hashem, sabemos, certo? Falamos tanto de etratzon, na verdade, de hora de desejada. Temos uma oportunidade que, Baruch Hashem, nós muitas vezes cumprimos, e nós vamos ver aqui que não é tão fácil deixar de cumprir. Eu me refiro a tefilá betzibur, rezar com minyan, rezar com 10, pelo menos, certo? Shachrit, de manhã, mincha e arvit. É tão importante rezar com minyan. Na importância de quê? Que nem tem comparação uma reza quando é feita com minyan com 10 no Bet HaKnesset, de uma reza, certo? Quando ela é feita sem minyan, sem 10. Quer dizer, não estou falando que a pessoa não reza. Se não reza, é triste.
ela quer rezar, mas tem a oportunidade, nós vamos falar sobre isso esse shiur e continuar o shiur que vem, tem a oportunidade de rezar com minyan. Uma vez, vocês sabem que o Rav Galinsky, alav shalom, costumava viajar, foi um dos primeiros shlichim, saía na Galut, em Chutz Laaretz, para recolher, juntar para Mosdot de Torá. Quando ele foi para México, para o México, os Chachamim de lá, ele era um grande darshan, o Rav Galinsky, tzadik, gadol ador, mas ele também era um grande palestrante. Então pediram para ele, na hora que ele for dar um shiur, que ele enfatizar o ponto da tefilá com minyan, com 10 pessoas, pelo menos, no Bet HaKnesset. Por quê? Porque, tristemente, tinha muitas pessoas, não estamos agora aqui julgando, ou acusando, ou falando mal, não. Pessoas, pelo ponto de precisar de trabalho, de manhã, ou à noite, ou à tarde, era o trabalho, se esforçavam tanto no trabalho, sustento, parnassá, o que for, rico, médio, então eles não iam para o Bet HaKnesset, ou não rezavam com minyan. Cada um tinha seu argumento. Então pediam para o Rav, por favor, enfatizar esse ponto. O Rav, ele começou com um sipur. E esse sipur, certo? Quando eu li ele faz alguns anos atrás, eu tive que usar ele. Mas, primeiro vou contar o que ele fala aqui. O Rav começou com um sipur. Existia na aldeia lá na Polônia, como funcionava lá o comércio? As pessoas moravam em casas e a loja não iam para uma loja. A loja muitas vezes era a parte da frente da casa onde eles moravam. Lá era a loja. Então, tinha um casal que tinham filhos pequenos. Eles moravam na parte de trás e vendiam na parte da frente. Enquanto que eles ficavam na loja o dia inteiro, na parte de trás, tinha uma empregada, não Yehudia, que cuidava das crianças, uma boa empregada, uma ótima empregada, cuidava das crianças o dia inteiro e eles trabalham na frente. Um dia, diferente, a Ima, na frente, no trabalho, ouve seu bebê chorando, e não para. E ela se questionando, Ribono Shel Olam, esse bebê não está sozinho, e a empregada cuida muito bem do bebê. Ela não está conseguindo dar leite, a papinha, a fruta, macoré. Passou do limite. Aí a dona da loja foi para trás ver o que acontece. E ela vê realmente a empregada do lado do berço, já desistiu, cansada de tentar fazer esse bebê parar de chorar, e não parava. Quando a Ima se aproximou do berço, e ela foi ver, o que ela se deparou? Com uma coisa chocante. Viu o bebê vestido com tefilim e o talet. Tefilim, bebê na cabeça. A Ima falou, o que é isso? Falou para a empregada, de onde o bebê colocou o talet e o tefilim? E estava chorando o bebê. Aí a empregada falou, não, eu vi o Bachá Velo Nirga. Ele estava chorando, e não adiantava nada fazer ele parar. Lembrei que seu marido, certo, ele usa uma segulá, ele usa um patente, qual? Eu vejo, quando ele acorda cedo, ele vai na loja na parte da frente, arruma o que tem que arrumar, e aí ele volta, certo, o nichnas, ele coloca isso aqui, o talet, senta no sofá, menuchá o margoacom, tranquilidade e fica quieto. Talvez pensei que isso é segular para a criança. Custa tentar parar de chorar. Fala o Rav Galinsky com essa história. Vocês argumentam que isso não é vocês, isso pode acontecer. Muitas vezes você me diz para o Bet HaKnesset rezar com minyan. Estudamos que é importantíssimo fazer com 10. Que os 10, certo? Vamos ver alguns pontos importantes, mas pelo menos Kavaná tem que ter, intenção, os 10, se dirigir a Hashem.
Eu sozinho em casa, o quê? Certo? Eu consigo mais tranquilidade. Eu não me desconcentro, não é verdade? Fico na minha, no meu sofá, certo? Fala o Rav Galinsky. Seja o que for, é muito mais benéfico, sim, ir para o Bet HaKnesset e rezar com Minyan. Sem se falar o Amém, o Barechu, o Nagdishach, mas rezar com Minyan, com Tzibur. Vocês querem saber quando eu usei isso? Uma vez, eu cheguei para um balabait e falei para ele, vem rezar com Minyan. Sabe que ele me respondeu? Hoje eu vou trazer um balabait, outro eu vou trazer outro. No final eu vou trazer outro. Mas esse falou para mim, Rav, eu tenho bebês em casa, eu tenho crianças de 2, 3 anos. É chinuch, é educação. Quando eu coloco o tefilim, verem o Abba, como ele reza, como ele põe o tefilim. Olha que argumento, eu não acuso ele, porque ele foi verdadeiro. Certo? Ele mexeu com o Hinuch, que é, eles vão me ver colocando tefilim em casa, como se põe tefilim, como se põe. Boreolá me colocou, não fui eu, Boreolá me colocou na ponta da língua a responder para ele, você está pensando em Hinuch, concordo, mas o maior Hinuch, a maior educação é perguntar para a Ima onde está o Abba, certo? E a Ima responder, ele está na sinagoga, no Bet HaKnesset, rezar. Por que eu falo isso? E eu lembrei dessa história. Eu lembrei, na hora que ele me falou isso, eu sabia essa história. E aí, Rabotai, nós vamos ver aqui por que realmente é muito mais benéfico e educativo, sem dúvida. Porque a criança vai adquirir esse costume de ir no Bet HaKnesset, rezar com Minyan. Eu vou trazer para vocês aqui, só como começo, o Nefesh HaChaim, e a gente vai repetir ele na aula que vem e continuar. Traz aqui o Nefesh HaChaim, no Ruach HaChaim, o seguinte, sobre a Mishnah, Al tier rasha bifnei atzmecha. Fala a Mishnah de Avot Bet Gimel, não seja rasha perante você mesmo. Uau, agora você rasha como? Fala o Nefesh HaChaim, Ratzah lomar, shelo titpalel beyechidut, não reza sem minyan sozinho. Por quê? Porque aquele que reza sozinho, yachol liot shetiyeh nikra rasha, pode ser que ele vai ser considerado, vai ser chamado um rasha. Lama chas v'shalom? Porque uma tefilá sozinho, certo? Precisa de uma kavaná, de uma intenção, de uma concentração fora do normal, e terá muito maior, vetzarich litpalel be'ema, precisa rezar com temor, beirá, b'mesirut nefesh, se entregar totalmente a Hashem, e se não for com esses requisitos, tefilato nitchet lachutz, a sua reza não é aceita. Agora, quando uma pessoa reza com minyan, av shelo tieh bekavaná shelema, mesmo que eu não vou fazer a mesma kavaná, eu tenho o perigo de me dispersar, certo? Im kol zeh ena nimeset. Mesmo assim, essa tefilá ela é recebida. Então não é mais benéfico, certo? Então, Bezrat Hashem, nós vamos dar continuação sobre esse assunto, o shiur que vem. Nós estamos vendo aqui para não desleixar em fazer tefilá com minyan. Boa noite.